precisamos valorizar o autoesoterismo. Lógico, é preciso que se distingua o autoesoterismo do que as pessoas que praticam exoterismo com X, que é alguma coisa mais externa, né? Um pouquinho mais assim, um pouquinho mais superficial, né? E que também devemos respeitar, porque sempre são coisas feitas com boa intenção, mas o autoesoterismo que você vai encontrar nas grandes escolas, né, esotéricas, com raízes milenares, como é a Fraternidade Rosa Cruz, Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, a própria Ordem Maçônica, a Teosofia. É desse autoesoterismo que deriva os conhecimentos que têm ecletismo, ou seja, o autoesoterismo não é mais uma religião, tanto é que você pode estar numa ordem Rosa Cruz, estar na ordem maçônica e ser católico, ser budista, pertencer a qualquer uma religião, e as religiões do jeito que elas são necessárias que existam para que você tenha um freio espiritual e conheça alguma coisa. Mas os grandes seres de luz que passaram pela Terra, eles não quiseram fundar religiões. Siddhartha Buda Gautama não quis fundar uma religião, nem o Mestre Jesus. E são os seguidores que formaram o que se chama de religião. A maioria, aqueles mais esclarecidos, sabem que o chamado budismo é uma filosofia, não necessariamente uma religião. Nada contra a religião, mas ela tem seus dogmas às vezes fechados, suas regras fechadas, tipo um clube com as suas regras. E no caso do autoesoterismo, é o esoterismo que você enxerga ecleticamente dentro de uma igreja católica, de uma sinagoga, de uma mesquita, de um templo hindu. Aí você vê então o arcabouço da geometria sagrada, da própria arquitetura do templo, nos ensinamentos que estão ocultos por trás das palavras literais, ensinamento oculto na própria Bíblia hebraica, o ensinamento oculto no Bhagavad Gita, uma espécie de Bíblia da Índia antiga, né? Ensinamento oculto na Sutra de Lótus, nos conhecimentos das várias etnias do mundo, no taoísmo chinês. Lá estão ensinamentos que convergem, que mostram uma matemática, que mostram uma geometria que convergem. Por exemplo, existe no taoísmo o Feng Shui, como fala o chinês, Feng Shui, e eles se baseiam num quadrado, e esse quadrado tem o nome de Lo Shu, L-O-S-H-U, Lo Shu. E esse quadrado Lo Shu é um quadrado cheio de números. O número central é o número 5 e depois tem outros números em volta. Este mesmo quadrado com estes mesmos números você encontra na Cabala hermética, que é o quadrado de Saturno, que tem o número 5 no meio e outros números em volta. O meio não pertence a nenhum ponto cardeal e os números que estão em volta, o 9, o 8, o 7, o 6, são ligados a norte, sul, leste, oeste, sudoeste, noroeste e assim para frente, que é usado no Feng Shui. Quer dizer, o mesmo quadrado, com os mesmos números, só mudam os nomes. Então você encontra também, como já falei aqui em outros programas, as origens dos grandes patriarcas e matriarcas que ensinaram coisas de valor para os seus povos, que falaram de um dilúvio, que falaram de uma arca. Você vai encontrar nas mitologias chinesas, vai encontrar nos sumérios, vai encontrar na Índia e também na história, né? Na mitologia e história também hebraica. Há todo um paralelo, por exemplo, no Egito também, você vai encontrar algo semelhante, até mesmo o Novo Testamento, até mesmo a passagem do Mestre Jesus. Nada disso significa que é uma invenção, que é uma fantasia mesmo, porque esses povos, muitos foram ter contatos muito tempo depois que as suas histórias já estavam gravadas, história dos seus antepassados. É muito mais provável, vamos pensar assim, que uma civilização mais avançada que visitou a Terra colocou os mesmos ensinamentos em povos distantes, com suas línguas, alimentações diferentes, sistemas distantes, colocou algo em comum,
aliás, algo comum a todos eles. Incomum sim, mas comum a todos eles. Uma filosofia perene, comum. E isso então você vai encontrar então nas histórias, nas narrativas, nos mitos dos vários povos espalhados pelo mundo. Isto é o autoesoterismo, estudar as obras de Helena Blavatsky, conhecer as obras do Círculo Esotérico, conhecer as coisas ligadas à teosofia, à Rosa Cruz e mesmo a ordem maçônica, que já foi muito mais participativa nas coisas sociais e políticas não partidárias, e hoje não é tanto mais assim. Portanto, obrigação dos seus membros, claro, é aprofundar nesse autoesoterismo que foi deixado por Salomão e os que vieram depois.